Hoje nós vamos meditar no primeiro milagre de Jesus. Jesus está em Caná da Galileia e ele foi convidado, foi até o casamento, e ali no casamento, a festa daquela cultura naquela época era uma semana de festas, onde os noivos tinham que prover, os familiares dos noivos, prover toda a alimentação, e o vinho fazia e faz parte de muitas culturas, como um alimento até. Nós sabemos pela medicina que o vinho tem um poder, ele tem algumas qualidades que são benéficas às nossas saúdes. A religiosidade, falsa religiosidade, ela tende a ou negar alguma parte da palavra, ou então acrescentar a palavra. E muitas vezes, diante de circunstâncias, cria-se alguma coisa que a Bíblia não fala, Deus não fala, mas a gente costuma praticar e achando que aquilo é certo porque é determinação de Deus. Eu vi um grande líder de uma grande denominação brasileira falando contra Jesus nesse texto, reprovando Jesus por ter feito esse milagre. Eu fico com Jesus e você. Deus nunca proibiu de beber vinho. O que Deus proíbe é a embriaguez. Assim como Deus nunca proibiu de nos alimentarmos, mas o excesso, a gula, é pecado. Tudo aquilo que é excesso produz no nosso corpo doenças, limitações. E nós precisamos entender que quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Ele se torna dono, inclusive do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então nós vamos ver o que aconteceu aqui nesta festa de casamento. Em primeiro lugar, no verso 1, fala que a mãe de Jesus, Maria, estava ali. Nós precisamos, desmistificar um pouco esta questão do santo, e daquilo que é pecaminoso. Aquilo que Deus, que a Bíblia fala que é pecado, ponto final. Não tem conversa, não tem discussão, não tem achismos. É pecado. Muitas pessoas, nos nossos dias, religiosos fanáticos, não iriam até este casamento, porque vai ter bebida alcoólica, não é? Mas a mãe de Jesus estava ali. E é interessante que o Senhor Jesus, ele vai aonde ele é convidado. Olha lá o verso 2, Jesus também foi convidado. Você tem convidado Jesus para estar em todos os momentos da sua vida? Tem convidado Jesus para as festas? Tem convidado Jesus para os momentos de angústia, de tristeza? Jesus, ele não vai, como a Bíblia nos ensina, pela boca do próprio Senhor Jesus, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão, ele invade, ele arromba, ele pula a janela, ele não pede permissão, mas o nosso Jesus, ele bate a porta, ele espera aqui, convidemos a ele para, entra, Senhor, entra na minha vida, entra na minha casa, entra no meu casamento, entra no meu trabalho, no meu estudo. Convidar Jesus.
E Jesus foi convidado, ele e os discípulos, e eles foram até ali. Então a primeira coisa que nós vamos ver que aconteceu nesse casamento foi um grande problema. Você pode imaginar você dando uma festa e no meio da festa acaba a bebida, acaba, não é? Ali a provisão. Queridos, esse casamento seria marcado pela vergonha. Depois de tempo iria se comentar, não é? Lembra do casamento de fulano e ciclana? Que papelão, que vergonha. Nos nossos dias, amados, as festas também são assim, as pessoas, não é? Tem aquelas que saem falando, olha que delícia, a comida estava boa, ai não sei o que tem, tal. E tem aqueles, na mesma festa, ele falando, nossa, a comida estava fria, porcaria, não? Você viu que gosto horrível? E Jesus estava ali, e acontece esse grande problema. Seria vergonha para o casal de noivos, seria vergonha para os familiares, seria marcado. Hoje, se tivesse escrito aqui, sem que Jesus entrasse na história, a gente estaria falando, olha só, não preparou, precisa organizar, precisa isso, aquilo outro, mas já aconteceu na sua vida de alguma coisa que você preparou, você organizou, mas no final não deu certo, ou não deu como você queria. Essas coisas acontecem. E aí então, o grande problema, o vinho acabou. Queridos, vinho na Bíblia fala de alegria. Vinho na Bíblia fala do Espírito Santo. Então eu poderia fazer uma aplicação clara aqui. A alegria acabou. Quantas pessoas estão vivendo e podem dizer, a alegria acabou? Quantos nos nossos dias podem dizer, a alegria no casamento acabou? A alegria no emprego acabou. Jesus é o único que tem alegria para nos oferecer. Eu fico imaginando uma pessoa que perdeu a alegria na vida. A coisa desanda. O mundo se torna um caos. O casamento onde perde-se a alegria se torna um fracasso, com uma grande possibilidade de chegar ao fim. Infelizmente, as estatísticas mostram que hoje em dia o número de separação é maior do que o número de casamentos. O casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem criou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher e ponto final. E Deus criou o casamento para ser uma expressão que Cristo Jesus fala do casamento, o casamento lá no início, depois Paulo fala do casamento, e o casamento é usado exemplificando Jesus e a igreja. Começa com o casamento em Gênesis e quando nós chegamos em Apocalipse, termina com um grande casamento, uma grande festa, o noivo Jesus com a noiva, a igreja. O casamento é um lugar de bênção, de comunhão, de alegria. Os casais há mais tempo casados aqui podem dizer que verdadeiramente é muito bom casar. Você ainda dá risada com a tua esposa, a esposa ainda se diverte com o marido, não é? As pessoas hoje nem se casam, se juntam,
As pessoas hoje, muitas, nem conhecem o princípio bíblico do casamento. E aquelas que são contra aquilo que Deus criou, homem e mulher, e entram com outro contexto de possibilidades, eu não entendo se são tão contras. Por que querem se casar, querem fazer a festa? Não consigo entender. Não consigo entender. Então nós vemos aqui um grande problema. O segundo ponto, nós vamos ver um grande milagre. A mãe de Jesus chega para ele e fala para Jesus: eles não têm mais vinho. E aqui então Cristo Jesus, ele começa a se relacionar com a mãe, que infelizmente pela nossa versão, a tradução do português, parece que ele está sendo rebelde, parece que ele está, não é, numa situação assim meio de arrogância para com a mãe. Não, original, isso traz uma beleza de relacionamento do filho, chamando a mãe de mulher. Da mesma forma, quando ele estava pendurado na cruz, ele apresentou a mãe dele para o discípulo e falou: olha, mãe, essa mulher. E ali então aconteceu um grande milagre. Jesus falou para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqueles que têm Maria como uma intercessora, como, entre aspas, uma deusa, como alguém que pode buscar, pedir, etc, etc, se entendessem esse texto aqui, entenderiam o coração desta mulher, mulher fantástica, mulher que foi escolhida por Deus a dedo, mulher que se entregou para que a vontade do Pai, os planos do Pai, se tornassem verdade através da vida dela, o nascimento do Filho de Deus, Jesus. E quando Jesus fala com ela, verso 5, ela foi até os serventes, os trabalhadores ali, e ela disse: grave isso no seu coração, fazei tudo o que ele vos disser. Isso é maravilhoso, não é? Então aqueles que ainda cultuam, adoram, ou qualquer outra expressão, veneram, nós, evangélicos, nós não podemos falar de Maria de maneira leviana, porque ela foi uma grande mulher, uma tremenda mulher. Mas eu falaria o seguinte para aqueles que são adoradores, seguidores, etc, etc. Olha o conselho que Maria, mãe de Jesus, nos dá: fazei tudo o que ele, Jesus, falar. Dá para entender, amado? Então aquele que vai até Maria buscando alguma coisa, ouça Maria falando para você: faça tudo aquilo que Jesus falar para você fazer. Ou seja, Maria reconhecia a autoridade, o poder, a promessa sobre o seu filho Jesus. E aí então nos é apresentado as possibilidades. Ter vinho? Nenhuma. Mas tinha ali água. A gente sempre usa, né, a expressão ficou aguado. É porque não está bom, não é? A coisa que ficou aguado. Já tomou um suco de laranja aguado, 99% água, uma gotinha, nem né, suco de laranja. Está aguado, né? O filho toma e fala para a mãe: ih, mãe, está aguado isso daqui. Quantas vidas, quantas pessoas estão aguadas, não tem mais expressão nenhuma. Eu lembro que eu trabalhava no Banespa e eu volta e meia eu me sentia meio parado, meio fraco, meio desanimado. E aí então eu fui fazer uma consulta.
E naquela época estava começando uma nova doença, depressão. Aí o médico fez 10 perguntas. Das 10, 2 deu positiva e 8 negativa. E naquelas 2 que deu positiva, ele chegou à conclusão: você está com depressão. A gente nem ouvia falar o que era depressão, não é? Aí ele me deu um remedinho, Lídio 1000, pequenininho, e ele mandou dividir em 4 para eu tomar. Tomei. E eu comecei a perceber que verdadeiramente tirava um pouco daquela... Mas eu comecei a me sentir assim meio, sabe, meio bobão. Não sentia tristeza, mas não sentia alegria. Meio aguado. Mas eu ficar meio aguado. Eu cheguei à conclusão o seguinte: eu prefiro passar mal, mas sentir que eu estou passando, do que não sentir nada. E eu parei de tomar o remédio. Mais tarde, quando eu vim para Curitiba, conversando com uma dentista, ela falou: é pressão baixa. Ah, quem tem pressão baixa sabe. Baixa pressão, a gente fica meio... Mas não era depressão. Então o que eu fazia andando pelas ruas de Curitiba? Começava a ficar meio pressão baixa, entrava num boteco, dá um pouquinho de sal, bota embaixo da língua, vai embora a depressão. Não é? A pressão sobe e você fica bem novamente. Mas não estou desqualificando essa enfermidade, porque ela é muito séria. Muitas pessoas estão presas a essa enfermidade. E somente um vinho novo pode trazer a alegria de volta. Então havia ali as talhas, pedra, e essas talhas serviam para a purificação. Então o que era isso? Lavar a mão, lavar os pés, não é? Para purificar. E Jesus mandou encher aquelas talhas, e eles encheram até a boca, totalmente. E aí Jesus determinou. Então o que eu aprendo aqui? Vale a pena obedecer o que Jesus manda. Mas não estou entendendo nada. Imagina você como servente ali, não é? Você no lugar de um ali. Mas por que ele está mandando por água? É vinho que acabou. Será que isso vai dar certo? Quando Deus manda fazer, vai dar certo. Amém. Não adianta a gente ficar questionando. Mas é loucura, sim, as coisas de Deus são loucura. A gente tem que obedecer. E eles obedeceram. Jesus foi dando as instruções. Quando olhamos a Bíblia todinha, nós vemos um Deus que instrui o seu povo. Deus não vai cobrar de mim e de você aquilo que Ele não nos capacitou para fazer. Deus não vai falar pecado, que isso é pecado, porque a cultura fala que é pecado. Ele vai falar pecado aquilo que Ele determina ser pecado, não aquilo que a denominação, que a religiosidade determina. Então Jesus deu toda a instrução e a gente vê o grande milagre acontecendo. Que coisa maravilhosa. Verso 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Como isso aconteceu? Milagre. Milagre não se explica cientificamente. Eu já vi alguns comentaristas, querendo falar a composição da água, H2O, daí tem que molécula e tal, tal. Nossa, Deus não está preso, Ele que criou tudo isso, não é? Ele que criou, Ele transforma. Então, se você está com a vida meio aguada, se acabou na sua vida a alegria, se acabou na sua vida o Espírito Santo de Deus, Jesus tem poder para transformar. Amém. E Ele provou e chamou o noivo
imaginando a surpresa desse nego. Ué, o que está acontecendo aqui? Chamou o noivo, o responsável, né, pela festa. Vem aqui, todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam, né, aí servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O mestre Sala estava achando que o noivo que tinha preparado isso, não é? Para ofertar o bom vinho. Eu quero dizer para você que é Jesus. A história da sua vida ainda não terminou. Você pode sair hoje, esta manhã daqui, desse lugar, com o vinho novo de Jesus na sua vida. Tem gente que fala, não, é assim mesmo. A gente vai ficando velho, não é? E a gente sente uma dorzinha aqui. Eu costumo estar falando sobre isso agora há pouco. A gente é velho. Vamos receber o vinho novo nessa manhã? Amém? A vida vai ficando meio chata, o velho já vai ficando meio ranzinza. E não tem graça para nada, é sempre assim. Nós temos a história de um homem na Bíblia que foi considerado o maior sábio, e aí ele termina a vida dele com a vida aguada, a vida envenenada. Ele chega à conclusão: tudo é vaidade, nada presta, isso é ruim, nada, tudo. Que tristeza! Por quê? Porque ele se afastou dos caminhos do Senhor. Ele começou a adorar outros deuses por influência das suas 1000 mulheres. E fica aguado mesmo, não é? Mas nós hoje temos Jesus. Ele fala: vou tirar, né? Vou transformar essa vida aguada, sem graça, sem expectativa. Não é aquele personagem de desenho infantil: ó céus, ó terra, e mais um dia, e que coisa. Não, aquela expectativa gostosa, né? O que vai acontecer hoje? O que vai acontecer na minha vida hoje? Amanhã cedo eu vou buscar pão outra vez, vai lá, pega o pão. Se a gente enxerga a vida assim, se a gente permite que essa monotonia entre na nossa vida, a gente vai ficando aguado. Mas Jesus vem e Jesus transforma de dentro para fora. Todos costumam, todos. O mundo está falando, as pessoas estão fazendo, mas no reino de Deus é diferente. O bom vinho. Se alguém aqui no relacionamento conjugal, né, já não tem, já sabe, né? A gente vai ficando, as piadas são as mesmas, as conversas são as mesmas, tudo, né? Permita Deus, Jesus, restaurar. Tem aqueles que vão trabalhar e o trabalho não é a sua opção e estão ali só para ganhar dinheiro, não tem coragem para buscar o novo de Deus, buscar aquilo que Deus tem para fazer, faz aquilo como se fosse um escravo, todos os dias aquela coisa chata, mas tem que fazer porque tem que ter dinheiro, porque tem que comer. Não! Busque a Deus. Deus, o Senhor me fez. Por favor, me fala, por que o Senhor me fez? Para ter essa vida desgraçada? Eu tenho certeza que não. Permita que todos os dias Jesus venha com o vinho novo. Mesmo naquele momento de dor, de tristeza, você sente a alegria do Espírito Santo. Você sabe por que você desiste. Você entrega tudo nas mãos dele. Em último lugar, a gente vai ver essa transformação, um grande sinal. Um grande sinal. Olha o verso 11. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, o primeiro milagre em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A gente vê
aqui em João o porquê de Jesus fazer esses sinais, e diz ali que se fossem escritos, todos os sinais de Jesus não caberiam nos livros. Para quê? Para a gente crer. Para a gente crer, para a gente acreditar. Olha, princípio aos sinais. Primeira coisa, ele manifestou o quê? A glória dele, o poder dele. Ele manifestou que ele verdadeiramente é o Messias. Aquele que era esperado para trazer a libertação, ele trouxe a libertação, não do Império Romano, mas do Império das Trevas. Ele trouxe a libertação não de César, mas do diabo. Ele vem, ele manifesta a sua glória. Jesus, ele não está limitado na nossa limitação humana. Nós não conseguiríamos fazer o que ele fez, porque é contra a natureza, mas ele que criou tudo, ele tem poder sobre tudo, e essa glória que ele manifestou, ele compartilha conosco, para nós darmos continuidade àquilo que ele começou a fazer. Nós precisamos entender que igreja é um grupo de pessoas que seguem a Jesus. O que Jesus fazia, ele nos capacitou a fazer. Então nós precisamos acreditar. Nós precisamos olhar para Jesus e falar para o papai: papai, eu também sou filho. Eu também quero manifestar a tua glória enquanto eu estiver aqui. Ontem nós fizemos uma conversa à noite com o pastor, e ele começou a contar algumas coisas. Nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Nosso Deus continua sendo Deus de milagres. Você está precisando de um milagre hoje na sua vida? Receba o vinho novo de Deus. Então a glória. E depois fala assim: e os seus discípulos creram nele. Eu acho interessante, né? Porque na nossa cabeça, discípulo é aquele que crê, é aquele que segue, né? Mas ainda eles estavam naquela expectativa da promessa lá do Antigo Testamento. Eles não tinham compreensão ainda dos feitos do Messias. E aqui então eles começam a olhar para Jesus e falar: opa, não é simplesmente um sacerdote, não é simplesmente um sumo sacerdote, não é um simples profeta, é alguém que é poderoso. Tem provado do poder de Deus? Irmãos, nós, seres humanos, nós temos uma facilidade de nos acostumar às coisas. Não é? Por exemplo, a pessoa que mora aqui fala em mudar para o Nordeste, ela fala assim: ah, não, aquele calor não vou aguentar de jeito. Aí muda e se acostuma. Então, nas coisas boas, mas também a gente se acostuma com as coisas ruins, não é? Ai, estou com uma dorzinha aqui na ponta. Essa dor está comigo, já me acompanha. Deixa Jesus passar ali o azeite, o óleo. Deixa ele passar o vinho. Deixa ele curar. Já aconteceu com você de ter uma dor que você orou, pediu para Deus uma dor, uma enfermidade, e aí um dia você vai falar dela, fala: ué, foi embora, não está mais doendo. Ele te curou. Então, amados, esse foi o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal de Jesus. Aconteceu no casamento, mas pode acontecer na sua vida hoje. No tocante ao vinho, amados, não vamos ser daqueles legalistas. Eu não bebo.
Mas tem pessoas que bebem, crentes, mas não para se embriagar. Eu lembro que num aniversário lá em Montemor, com os meus irmãos, todos, famílias reunidos, todos, né? E eu aprendi uma coisa aquele dia. Eu era novo convertido, e eles, não sei se você já passou por isso, eles ficam cutucando. Não bebe mais, vira crente, não bebe mais. E ficaram falando. Eu peguei um copo, pus um pouquinho de cerveja, tomei um gole. Pensei assim, eles param de falar. Foi pior. Ei, fala que é crente e está bebendo. Eu aprendi que eu não quero mais satisfazer. Pode falar o que quiser, mas não vamos ser desses, não é? Vamos ser desses radicais. Se Jesus, que é Jesus, escolheu fazer no casamento, multiplicou, transformou a água em vinho. Quem somos nós para falar? É lógico, né? A gente precisa tomar muito cuidado. Se a pessoa vai se escandalizar, por quê? Não beba. Mas eu era bêbado. Hoje, se eu sentir o cheiro, eu já fico doidão. Ainda não teve a libertação. Porque Jesus, ele liberta do vício e da vontade. Você nunca mais bebeu? Mas o religioso, falso religioso, né? Nós. Bebeu, não sei o que tem. Olha lá, a crente está bebendo. Tá, mas é cerveja sem álcool. Mas não importa, está bebendo. Né? Vamos aprender com Jesus. Quando nos convidar, vamos lá para a festa. Agora, se você ainda está naquele nível de fé, mas eu tenho medo de chegar lá e encher a cara. Aí não vá, né? Aí se converta, né? Se converta. Queridos, a grande lição é que Jesus dá jeito para tudo. Talvez você já foi outrora uma pessoa divertida, alegre, mas as lambadas, os terremotos, os açoites, os tsunamis, tudo fez eu ficar um cara amargo. Deixa a doçura do Espírito Santo entrar. Queridos, eu fico impressionado, não é? Porque a pessoa muitas vezes, antes de Cristo, ela estava lá, tal. Aí se converteu, Bíblia embaixo do braço, faz o Senhor, irmão. Cadê a alegria? É fruto do Espírito Santo, né? A pessoa vai ficando com música. A pessoa vai ficando. E nós também idosos. Criança era festiva, não sei o que tem, tá? Mas meu pai batia. Fica aí, adulto se converte. Fica um velho ranzinza, chato. Não brinca mais, não diverte, não tem alegria. Como é que, pensa um pouquinho na sua vida. Você é uma pessoa alegre? Até medicina secular, aí a medicina está falando que tem como é que é aquela mulher que morava no nosso prédio, aquela judia? Raquel. Dona Raquel, uma judia, ela tinha, como é que era? Risoterapia. Risoterapia. Os médicos mandam, vai fazer lá, o que, doutor? O que eu tenho que fazer, doutor? Mas risoterapia. Dá uma olhadinha na pessoa do teu lado. Dá um sorriso para ela. O Diniz não precisa falar, né? O Diniz, a gente até precisa falar. Mas, Diniz, de nada, continue assim, Diniz. Você está precisando de um sinal de Jesus na sua vida?
Você está precisando de algo que te traga alegria? Somente Jesus tem o poder para transformar a água no vinho. Baixe